Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio 40 do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Desta vez, vamos falar das oportunidades e desafios do mercado de luxo, um nicho poderosíssimo que tem crescido no Brasil e no mundo e se tornado uma boa opção para quem quer empreender. Eu sou Camila Campos e vamos descobrir juntos mais sobre esse segmento. Aumenta o som, porque está começando mais um episódio do podcast do Sebrae Minas. E quem vai contar pra gente como é empreender nesse mercado é Manuel Bernardes, joalheiro que seguiu a tradição da família e acabou se tornando referência em Minas Gerais quando o assunto é mercado de luxo. Que maravilha ter você aqui conosco, Manuel. Seja super bem-vindo ao Que Negócio é esse, Sebrae? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje e partilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive ao longo dessa trajetória profissional de 50 anos. No time Sebrae Minas temos a analista Kênia Cardoso, com dicas valiosas para o episódio de hoje. Obrigada, Kênia, pela companhia. Oi, Camila. Será um prazer compartilhar o trabalho do Sebrae Minas com todos os ouvintes. Bom, nessa segunda temporada do podcast do Sebrae Minas, a gente sempre começa falando do cenário de cada segmento, trazendo dicas práticas para quem quer entender e empreender no mercado. Então vamos lá. No mundo, o mercado de luxo movimentou 24 bilhões de dólares em 2019 e deve faturar 51 bilhões de dólares em 2025. Ou seja, a expectativa é que em 6 anos cresça mais que o dobro, segundo pesquisa da empresa de análise de varejo Global Data. No Brasil, esse nicho de mercado deve continuar gerando bons resultados, com a previsão de aumento de 34% no faturamento até 2025. Isso porque, felizmente, o segmento foi pouco impactado pela pandemia. Kênia, para a gente conhecer mais desse segmento, quais são os negócios que fazem parte desse mercado de luxo e quais as oportunidades hoje para quem quer empreender? Camila, os negócios que fazem parte desse mercado de luxo, eles podem ser divididos em 3 níveis. O luxo que atende a classe AA, que tem preços mais elevados, são mais raros, seletivos, como, por exemplo, a alta costura e obras de arte. O luxo intermediário, que são produtos direcionados para aqueles consumidores que apreciam objetos elegantes, refinados e que estão associados a alguma marca específica, como acessórios, relógios, canetas. E o luxo acessível, que são produtos que fazem parte do universo de luxo, mas que têm uma produção em série, como, por exemplo, perfumes, cosméticos, gastronomia. Com a pandemia, algumas oportunidades surgiram, como, por exemplo, o aumento do consumo de produtos da linha Home, que são produtos de decoração e utensílios domésticos. As pessoas passaram muito tempo em casa e começaram a valorizar mais o lar onde vivem. Esse segmento bem trabalhado pode ser uma excelente oportunidade de negócio. Manuel, conta pra gente, como começou sua história nesse nicho de mercado até se tornar dono de uma das joalherias mais badaladas de Minas Gerais? Eu acho que tudo começou com a questão da herança que a gente recebeu. Meu pai era o maior comerciante de gemas do Brasil e ele veio a falecer abruptamente e a família não conseguia gerir um negócio cujas margens eram muito estreitas, exigiam um conhecimento muito profundo e uma operação de altíssimo risco. Então nós decidimos converter parte desses ativos em joalheria, onde era mais fácil você controlar a margem desse produto. Só que nesse primeiro momento a gente era apenas revendedor de produtos fabricados por outras empresas. Mas desde o momento zero que nós começamos, a gente tinha vontade de criar um estilo próprio, de ser uma empresa que refletisse a identidade de Minas. E esse eu acho que é um dos componentes mais importantes quando a gente fala do luxo, a questão da identidade. Você tem essa ideia de querer ser exclusivo, diferente e aliado a uma coisa que hoje a gente fala tanto e de uma forma tão comum, que é o propósito. Essa ambição de criar um estilo, uma joalheria ou uma joia que refletisse a cultura e o povo de Minas. Então, dentro desse contexto, nós fomos evoluindo ao longo de muitos e muitos anos e aperfeiçoando ao longo do tempo essa ideia da exclusividade, da originalidade, de um desenho mais reconhecido, que tem um DNA próprio. E isso fez com que a imagem da Manuel Bernardes hoje se consolidasse no mercado brasileiro, não como uma das maiores empresas, mas das
empresas referência, aquelas que têm um diferencial claro na sua proposta. É vender os valores, a cultura de Minas, é valorizar as gemas brasileiras, das quais 50% são mineradas em Minas Gerais. E por que esse segmento tem sido tão importante para o mercado de consumo, Kênia? Aproveita e explica pra gente o que diferencia esse segmento dos outros. Camila, como foi falado anteriormente, esse segmento foi pouco impactado pela pandemia e deve continuar gerando bons resultados. A parcela de consumidores desse mercado está disposta a pagar por produtos de alto valor agregado, para servir também como instrumento de diferenciação social. Eu acho também, completando um pouquinho o que a Kênia falou, que a indústria de luxo ela tem uma extrema competência. Ela foi das primeiras empresas que identificaram a necessidade dessa identidade do produto, essa ideia da diferenciação do produto, da qualidade dos serviços. E agora, essa indústria de luxo está na frente de novo, procurando fazer a transformação digital para dentro de um segmento extremamente conservador. Então, é por isso que ela está sempre na vanguarda e apropria-se das ideias novas e procura transformá-las dentro do contexto da indústria de luxo. Então, produtos, identidade, serviços, elas estão focando rapidamente num consumidor jovem, de alto poder aquisitivo no mundo inteiro. E, além de tudo, é uma indústria planetária. Na verdade, ela tem uma abordagem global. Isso tudo faz com que ela tenha maior possibilidade de sucesso em todos os mercados. Quando a gente pensa em luxo, logo vem à mente grandes marcas, empresas multinacionais ou empreendimentos que necessitam de um alto investimento. Mas se engana quem pensa que esse mar é só para tubarão. Pequenos negócios também têm vez. Porém, muitos desses empreendimentos têm se desdobrado para conseguir seu espaço. Vamos ouvir agora a dúvida da nossa ouvinte lá de Lagoa Santa, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Meu nome é Cláudia Santana Lagoa Fortuna Lima. Sou uma das proprietárias da Serradouro, sediada em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde nasceu a Serradouro através de nossa família apaixonada pela beleza do Cerrado Mineiro. No momento atual, qual sua visão para uma pequena empresa de joias sustentáveis de luxo se manter no mercado? Cláudia, independente do segmento que o empreendedor está inserido, ele deve estar atento às mudanças de mercado. Então, os consumidores eles estão cada vez mais exigentes e preocupados com o futuro e com o meio ambiente. Mesmo já estando no mercado, é necessário estar sempre adequando o seu plano de negócios à realidade, participar de treinamentos voltados para o setor e investir na presença digital. E para isso, você, Cláudia, e todos os empreendedores que estão nos ouvindo agora, podem buscar o apoio do Sebrae Minas, que está preparado para atender essas demandas. Eu acho, Cláudia, que uma coisa muito interessante é que você já tem uma base legal. Você já fala de ecologia, você já fala de meio ambiente, você fala de identidade. São todas características importantes numa empresa que pretende atender a um público muito seletivo e ter uma abordagem exclusiva. A questão do mercado ela é sempre difícil mesmo. É muita competição, mas você tem que ter o seu norte. Ao ter um norte definido, respeito ao meio ambiente, valorização do ambiente brasileiro, uma identidade reconhecível, você está plantando as sementes para uma vida mais longa, para uma possibilidade maior de sucesso no seu empreendimento. Mas para tudo é preciso persistência. É preciso encontrar um público que entenda essa mensagem que você está passando, que valorize essa questão do meio ambiente e que valorize a questão de falar de Brasil. Esse nicho, ele vai se fechando. Isso nem sempre é simples, porque isso vai evoluindo o tempo todo. É uma tarefa complicada essa segmentação, essa hipersegmentação, mas tem que persistir, essa questão do norte tem que prevalecer, o consumidor não perdoa a incoerência da empresa. Siga seu caminho, vá em frente, mas esteja atenta como fazer a digitalização para poder ampliar um pouquinho mais o seu mercado e como identificar esse público tão específico que você busca. A gente sabe que estar à frente de um negócio é desafiador e às vezes precisamos de apoio na tomada de decisões para seguir em frente. É por isso que se você está com alguma dúvida sobre o seu negócio, faça como Cláudia Santana, da Serradouro. Envie sua pergunta pelo direct do Instagram do Sebrae Minas. Quem sabe ela será respondida aqui por um dos nossos especialistas do Que Negócio é Esse, Sebrae?
Eu falei agora há pouco que o mercado de luxo foi um dos segmentos menos impactados na pandemia, mas não é bem assim. Nesse período, houve sim uma queda nas receitas, principalmente em pontos de vendas físicos que são importantes para uma parcela do consumidor que gosta de joias, por exemplo. Além disso, matérias-primas como o ouro, que é cotado em dólar, ficaram mais caras devido à desvalorização do real, reduzindo significativamente o lucro das empresas do ramo. Por outro lado, o Brasil é responsável por 33% de toda a produção mundial de gemas. Vale a pena destacar que a região de Teoflotone, no nordeste do estado, é de onde são extraídas e vendidas lindas pedras preciosas. Mas um fator foi determinante para equilibrar essa balança: o mercado digital. Foi justamente por causa das vendas online que, em 2020, a comercialização no ambiente virtual aumentou 40% desde o início da pandemia, de acordo com o relatório e-commerce no Brasil da consultoria de performance e SEO Conversion. Para esse ano, o crescimento do mercado de luxo no comércio online deve ser 7% maior que 2020. É isso mesmo, Manuel? Eu acho que há uma assimetria. Nem todas as empresas puderam fazer a conversão digital da forma adequada. Então, empresas que já estavam preparadas para esse processo, como as mega empresas que já tinham possibilidade de fazer essa transformação, essa conversão, se deram melhor. Mas não foi para todo mundo. Foi um período extremamente difícil para a maioria das empresas por várias razões. Primeiro, do ponto de vista emocional, porque as pessoas compram por razões emocionais. Elas não compram produtos de luxo por necessidade. Então, se o ambiente estava ruim com a pandemia, aquilo ali diminui o estímulo ao consumo. Isso é natural mesmo. Um segundo, a questão de que as pessoas estavam saindo menos. Se elas saem menos, elas têm como mostrar menos essa mercadoria, esse poder, esse produto que eles estão transportando. Então, houve, eu acho, uma queda significativa. A conversão foi boa para as empresas que já estavam preparadas para tanto. Outra coisa, particularmente no setor de joias, é que as pessoas gostam de experimentar, de tocar as joias, ver como elas se aplicam, como elas caem no corpo das pessoas. E isso representou uma enorme dificuldade, sendo que no ano passado nós ficamos 5 meses com as lojas fechadas. Então, isso também impactou significativamente. Razões emocionais, a falta de experiência no ponto de venda e também a dificuldade de conversão digital para produtos de alto valor. É mais fácil você compreender que as pessoas gastem mais dinheiro, façam a conversão digital ou passem a consumir produtos de baixo valor ou produtos mais comoditizados. Na verdade, as joias são produtos muito singulares. Então, foi um impacto muito grande. Quem se deu melhor nesse segmento? As empresas de relógios, que elas já tinham, primeiro, o produto é ultra padronizado, 2, elas têm uma reserva de valor intrínseco. Mesmo nos relógios, o desempenho foi extremamente assimétrico. Enquanto você tem uma marca consolidada, que tem uma reputação número 1 mundial, como a Rolex, que se deu muito bem mundialmente, outras marcas, mesmo de luxo significativas, também sofreram muito, por razões emocionais. E então, há uma assimetria. É inevitável que o consumo através dos meios digitais aumente significativamente ao longo do tempo. Mas gostaria de dizer que não é tão simples para produtos de altíssimo valor. Primeiro, porque a pessoa gosta da experiência no ponto de venda. 2, por razões emocionais. Então, é um balanço. É claro que a vertente do comércio digital vai se ampliar necessariamente, mas ela não será tão rápida quanto para outros segmentos. O aumento das vendas durante a pandemia está ligado às mudanças de comportamento do consumidor. Que mudanças foram estas, Kênia? O isolamento social fez com que os consumidores passassem a consumir de forma mais digital. Com apenas um clique, uma compra estava concluída. Houve também uma adequação de algumas empresas de luxo que tornaram seus meios de venda digital ainda mais atrativos. Um exemplo disso são os marketplaces especializados no setor de luxo, que oferecem a entrega do produto, ou se você compra e desiste daquele produto ou quer trocar por outro, em menos de 4 horas, no caso de São Paulo, o produto está na sua casa quando você compra, ou então tem uma pessoa, tem uma empresa que faz a coleta desse produto para efetivar essa troca ou a devolução. O senhor percebe no seu dia a dia, Manuel, esse imediatismo todo pedido pelo cliente? Não, a venda de joia é uma venda mais refletida, porque ela é uma venda de alto valor. Então, a questão do impulso, ele é válido para quando você está passando na vitrine, quando você tem uma joia de menor valor e tudo. Uma venda de maior valor, ela é estudada, ela precisa ter uma razão para acontecer. E então, penso que aconteceu uma coisa diferente de comportamento.
o cliente está indo no nosso site, avaliando as peças, tendo uma experiência digital primeiro, onde ele tem conhecimento da marca, as informações da marca, ele já chega pronto na loja. Muitas vezes ele já olhou o produto, já sabe o que quer, já tem uma análise comparativa e fica mais fácil ele decidir no ponto de venda. Mas é uma venda estudada, é uma venda que não cede tão facilmente aos impulsos. Também, para nós, isso exige um atendimento mais qualificado, porque o consumidor já tem várias questões, já analisou o posicionamento da empresa, o quanto ela está atenta a respeito, seja a lei de privacidade dos dados, seja ao meio ambiente, seja garantia estendida, várias questões estão colocadas. Já previamente ele chega, é um consumidor mais educado, mais informado, mais instruído, que está a exigir mais da equipe de vendas. Então esse meio digital ajuda para o cliente namorar primeiro a peça para realmente comprar na loja depois. Eu acho que sim, facilitou demais e eu acho que o cliente também aumentou enormemente as responsabilidades que nós temos que ter com relação às informações, questão da transparência no ponto de venda. Agora, além das vendas online, que outros fatores, na sua opinião, Manuel, podem contribuir para esse possível aquecimento desse mercado? Mais uma vez a gente volta às raízes. São produtos de alta qualidade, que estão na vanguarda, eles estão sempre ligando os produtos de luxo à arte, eles estão procurando produtos diferenciados e eles estão rapidamente absorvendo as questões de governança socioambiental. Então, isso tudo cria uma grande vantagem competitiva desses produtos. É isso que está fazendo a mudança. Eu gostaria de acrescentar uma pequena coisa, que o cliente hoje ele está um consumo de qualidade. E esse consumo de qualidade é importante para os produtos de luxo. São produtos duráveis, que têm uma base de criação, de sustentação da ideia muito importante. Então, são produtos menos descartáveis. No mundo em que a gente deve ser mais responsável ambientalmente, o consumismo desenfreado não deveria ser uma boa conduta por parte dos consumidores. Nós deveríamos consumir produtos melhores, de qualidade, mais duráveis e que tenham respeito ao meio ambiente. Então, dentro desse contexto, o consumidor ele está mais atento às questões que extrapolam ao produto em si. As empresas, então, de luxo estão tendo que agregar vários atributos, que é uma palavra chata, mas é intangíveis, aquele que você não pode mensurar claramente, mas que são extremamente importantes para fazer com que o cliente tome a decisão de compra. Os jovens, os consumidores jovens, são cada vez mais atentos à questão da transparência, à questão da verdade da marca, à questão do meio ambiente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque mesmo que um consumidor não seja um cliente potencial para um produto de luxo, ele pode potencialmente estragar a imagem desse produto ao utilizar as redes sociais e as suas mensagens para combater aquele produto. Então, a responsabilidade da empresa, ela se ampliou gigantescamente para falar não só para aqueles consumidores que são aqueles que vão comprar os produtos, mas para a sociedade como um todo. Mesmo que ele não seja um consumidor, ele quer saber se aquela empresa é ambientalmente responsável, é transparente. Então, as empresas têm que pensar hoje holisticamente, globalmente, tanto no espaço físico quanto as ações mesmo dela como um todo. Não vale a pena ela pensar apenas nos proprietários da marca, nos donos, mas também a sociedade como um todo. Exatamente pela força, então, desse consumidor cada vez mais tendendo à compra consciente. Exatamente, compra consciente, mais informado e que gostaria de saber se a verdade da marca ela está presente no ato da venda e do produto. Agora, Kênia, como fidelizar o consumidor de luxo no ambiente virtual? Então, eu ouvindo o Manuel, eu consigo reforçar os levantamentos que a gente faz no Sebrae. Pensando nas pequenas empresas de luxo, elas devem se atentar em alguns pontos relevantes. Presença digital. Se a marca ainda é pequena e não tem um grande número de seguidores nas redes sociais e se não recebe um volume muito alto de comentários e directs, um jeito eficiente é responder aos clientes com respostas direcionadas, evitar respostas superficiais ou muito padronizadas. Uma dica importante é não perder os valores, né? A empresa não perder os seus valores, ter um discurso alinhado com a prática. O propósito da empresa, ele deve ser muito bem definido. Manuel, e como que você faz esse trabalho na sua empresa? A experiência digital, ela complementa a experiência no ponto de venda e amplia a possibilidade, porque você já imaginou a gente fazer um filme extraordinário que relembre um nascimento, um casamento, uma experiência de uma viagem? Isso eu não posso tê-lo no ponto de venda, mas a gente pode digitalmente criar essa ambiência toda necessária. Então, a experiência digital, ela pode ampliar não só fisicamente as possibilidades de venda para uma empresa muito pequena, mas ela pode ajudar a criar uma ambiência digital, o posicionamento da marca ficar mais claro na cabeça do cliente, através dos filmes, das vinhetas, da conduta. A experiência digital ela
ela é excelente para ajudar a gente a posicionar a marca, mostrar aqui que nós viemos. E às vezes na interação da ponto de venda a gente não tem condição de tudo explicar, de tudo falar, tudo que a gente faz no back office, como é que uma peça é criada, quais são os elementos que foram utilizados, quanto tempo demora para a criação de um produto. Então, essa experiência digital ajuda a gente a trazer essa realidade para o consumidor, porque o consumidor muitas vezes pensa que a gente tem tudo pronto, que criar um produto é simples. Mais da metade dos processos são totalmente manuais. Então, cada joia em si é um produto exclusivo, é um produto único, original. E essa comunicação digital permite a gente ampliar esses horizontes, explicar melhor. Ninguém troca dinheiros por gramas de ouro. Nós trocamos dinheiros por emoções, por sensações, por vontades, por experiências. Então, como a gente pode trabalhar essa questão antecipadamente para que quando o cliente chegar no ponto de venda, essa informação já está na mão dele? E eu achei interessante quando o senhor fala em back office, esse bastidor do trabalho, o senhor leva para o cliente de alguma forma, por exemplo, utilizando as redes sociais? Sim, a gente usa muito, por exemplo, explicar como fazer uma joia, a complexidade dos conceitos construtivos. Quando a gente lança uma coleção, uma linha, nosso catálogo é uma revista, não é um catálogo de produto, é uma revista, onde o conceito criativo está explicitado através de uma série de reportagens que não dizem respeito a Manuel Bernardes propriamente dita, mas às condutas que levaram aquelas escolhas, porque a gente faz muitas coleções baseadas em comportamento. Por exemplo, a nossa próxima coleção vai se chamar Travessia. Por que Travessia? Nós estamos saindo de uma pandemia que trouxe muitas incertezas para um lugar de mais esperança, mais expectativa, mais alegria. Eu espero que nós tenhamos uma consciência do valor do afeto, das pessoas, das relações, e isso a joia tem que traduzir esse momento que a gente vive. Na prática, o senhor utiliza mais WhatsApp, Instagram, faz pequenos vídeos? Como que é a forma de alcance para esse cliente para mostrar esse bastidor que é tão importante, até mesmo para se fechar uma venda? Uso o digital para trazer uma noção mais completa da empresa. Por que ela existe, quais são os valores, quais são as convicções que a gente tem. Na prática para vender é o WhatsApp. Você pega a foto, põe o preço, põe a coleção que ela foi inspirada e envia um a um diretamente para um cliente que a gente imaginou é um consumidor ideal para aquele produto. Então são dois momentos diferentes, duas fases diferentes. O pão, queijo é o WhatsApp. Eu mando, tô falando diretamente com ele. Esse produto eu achei que tá bom para você, eu acho que você vai gostar dele e ele custa tanto. A outra parte, ela é mais para criar essa ambiência. São elementos indispensáveis nesse mercado de luxo: a personalização, sofisticação, alta qualidade e exclusividade. Sabendo disso, Manuel, como fazer para juntar tudo isso para potencializar as vendas e atrair mais clientes? Pequenas e múltiplas ações, muitas coisas, que varejo é detalhe. Então, customização é uma coisa importante. Aquela joia é única para ele, porque ela reflete um único sentimento que dirigiu a ele naquele momento da compra. É sempre uma assinatura, é um cartãozinho que está lá personalizado, Manuel Bernardes, que a pessoa pode enviar junto com o produto. É a embalagem que é exclusiva, nem é feita no Brasil, é feita fora do Brasil. Tudo isso leva a uma combinação importante de pequenos detalhes que vão personalizando e diferenciando o produto ao longo do processo, até chegar na mão do consumidor. O destinatário final, que mais de 50% das vezes não é o próprio comprador. Então, eu preciso que aquela magia, ela dure mais, que ela seja levada até o consumidor destinatário da joia. Uma garantia estendida, um atendimento específico, uma fidelização através de um cadastro bem feito. Quer dizer, aquela pergunta que você faz ali na frente do cliente para entender os reais motivos que ele está comprando, porque às vezes o cliente nem entende exatamente por que ele está comprando aquele produto. Mas na conversa, a gente vai entendendo se ele está com sentimento de culpa, se ele quer reatar uma relação, se ele quer apenas expressar um sentimento positivo de amor, ou se ele quer apenas celebrar uma conquista. Então, é preciso muito essa conversa para você oferecer o produto certo para ele. Agora, Kênia, como, na sua opinião, fazer uma boa estratégia de venda e comunicação para esses consumidores mais exigentes? Seguindo o raciocínio, que o Manuel acabou de falar, os pequenos empreendedores, eles podem seguir as estratégias das marcas de luxo com a customização dos produtos, ofertar bons serviços, investir na experiência do cliente, incluindo, Manuel, os estágios de pré-compra,
venda, do consumo, do pós-compra, que chamamos isso de valor percebido. Esse valor percebido é um conceito que envolve não apenas o preço, mas a qualidade do produto oferecido. Eu tenho um exemplo para dar, que é um exemplo de uma loja da Louis Vuitton, na China. O vendedor atendeu um cliente e, numa conversa com ele, descobriu que ele fazia coleção de caixinhas de fósforo. Então, esse atendente fez mensagens para alguns clientes através do WhatsApp, perguntando quem poderia doar caixinhas de fósforos diferenciadas para esse cliente. E assim, vários doaram e eles fizeram uma embalagem belíssima e mandaram para casa desse cliente e ele ficou super satisfeito. Então, assim, um detalhe importante que fez com que o cliente dessa marca se sentisse especial. Falando agora um pouco de tendências, a geração Z e os millennials são os maiores adeptos da economia compartilhada, assim como são os que mais cobram responsabilidade social das marcas que consomem. Sabem o motivo da gente estar falando disso? Porque esses consumidores serão responsáveis por 60% dos gastos totais com o mercado de luxo até 2026, conforme a Boston Consulting Group. E aí vem uma pergunta importante. Como esse novo perfil do consumidor, mais antenado às causas sociais, ambientais e sustentáveis, tem impactado nesse nicho, Kênia? Como você disse, nos últimos 10 anos, a visão dos consumidores de luxo vem mudando consideravelmente, principalmente os novos consumidores. Esses consumidores estão preocupados com a sustentabilidade, com o meio ambiente, o que fez despertar nas empresas de luxo a necessidade de ofertar produtos sustentáveis, a não utilização de trabalho infantil, de peças que agridem o meio ambiente. Se antes uma pequena parte dos consumidores estavam atentos a essa questão, hoje a realidade não é mais a mesma. Eles estão bastante atentos e as empresas precisam estar ofertando serviços, se adaptando a essas novas exigências. Manuel, quais outros desafios estão no caminho do empreendedor a curto e médio prazo? Quais estratégias os empreendedores podem usar para se dar bem nesse mercado de luxo, já pensando no futuro? Bom, basta olhar o que as grandes estão fazendo. As empresas maiores, como Louis Vuitton e outras, estão criando diretorias específicas para sustentabilidade e meio ambiente, porque você vai tratar de toda a cadeia de suprimento dos produtos, você vai cuidar dos escritórios, das lojas. Então, é uma mudança radical nesse mundo que vai ser impactado pela uma visão mais sustentável, discutir práticas de compensação de carbono, economias de energia, tudo isso vai ser muito importante e é um discurso muito bom para ser vendido. Se você tem uma empresa melhor, isso é mais fácil ainda. Coisas muito mais complexas, por exemplo, é fazer um acompanhamento da origem das matérias-primas. O que a gente chama em inglês blockchain, mas é mais fácil dizer, olha, eu quero saber de onde veio essa matéria-prima, onde ela passou, quem trabalhou nela e se ela é mesmo a matéria-prima original. Hoje ainda é muito complexo, nós não temos um blockchain claro para a área de joalheria, mas ela virá certamente, a gente tem que preparar para isso. Empresas muito grandes, por exemplo, como a Cartier, elas já estão fazendo uma tentativa de usar o ouro usado, a recuperação do ouro, uma segunda vida para o ouro para evitar uma mineração. Isso já é um jeito deles falarem que eles estão preocupados com o meio ambiente. Então, isso tudo vai acontecer. Mas eu acho que a maior e mais complexa mudança é que essas novas gerações vêm com um jeito diferente de pensar das gerações antigas. E você entender esse modo de pensar de forma diferente e, ao mesmo tempo, segmentado para o país, mais a internet vai, de alguma forma, uniformizando os consumidores no mundo inteiro, é um grande, gigantesco desafio. Recentemente, a Louis Vuitton, por exemplo, contratou o Virgil Abloh para cuidar de todo um processo de modernização, de visão de produtos dentro do grupo Louis Vuitton. Ou seja, é uma pessoa complexa. Ele é diverso, ele é negro, ele tem outras preferências. E isso tudo, nós estamos falando de um mundo novo que está nascendo. Essa pessoa tem uma condição mais fácil de entender e de traduzir esse mundo para os desenvolvedores da companhia. Então, a maior dificuldade no mundo hoje é você ser responsável ambientalmente, mas ao mesmo tempo trabalhando com um mundo ultra digitalizado e ao mesmo tempo que quer um bem-estar. É um mundo complexo, muito mais complexo do que era antigamente. A questão do bem-estar, do well-being, ela vai ser relevante, muito relevante, a questão da sustentabilidade e um jeito diferente de operar. Como se manter atento a essas mudanças do comportamento e como segmentar a sua oferta e a sua comunicação são os grandes desafios para o futuro.
Arrasaram! E agora é aquele momento para ajudar os empreendedores que estão nos ouvindo, dando aquela dica, aquela sacada que vai fazer diferença em qualquer negócio desse segmento. Manuel, qual a receita de sucesso para quem começa pequeno nesse mercado de luxo? Ser fiel à sua verdade. Qual é a sua razão de existir? E seja fiel a ela do começo ao fim. Não saia desse norte. Esse eu acho que é a maior dica que eu posso dar. Se você mudar, não volte atrás, porque é definitiva a mudança. O consumidor não permite e não admite incoerências da marca. Seja fiel, escolha um propósito que tenha a ver com esse novo mundo que está sendo criado. Um mundo que respeite os outros, respeite a diversidade, respeite o meio ambiente, que fale não apenas para os proprietários dele, mas para a sociedade como um todo. Fixe esse propósito, vá com fé, com força e acredite em si mesmo. Mais uma vez, obrigada, Manuel Bernardes, proprietário da joalheria Manuel Bernardes. Foi sensacional sua participação em nosso episódio e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu estou sempre às ordens. Eu queria agora também, aproveitando esse momento, agradecer ao Sebrae a parceria de longo prazo que nós temos com ele. O Sebrae tem procurado se atualizar dentro desses conceitos e dessa mudança de comportamento. Aproveito então, mais uma vez, para dizer que nós somos parceiros, estamos juntos e vamos conseguir prosseguir nessa busca eterna de dar um melhor serviço, um melhor atendimento às pequenas empresas. Agora então passo a bola para você, Kênia. Quais os cuidados que você destacaria para quem pretende ou já está nesse mercado literalmente glamouroso? Eu destacaria alguns cuidados que são essenciais para quem pretende estar nesse mercado. Primeiro, ter um bom planejamento, conhecer o mercado, elaborar um plano de negócio são pontos de atenção fundamentais para que o empreendedor tenha sucesso. Lembrando que o Sebrae Minas disponibiliza profissionais para acompanhar o empreendedor em todas essas etapas. Valeu pelas dicas, Kênia. Volte sempre, hein? Ai, obrigada, foi um prazer enorme. Depois de você ficar por dentro do cenário, desafios, cuidados e expectativas para o futuro do mercado de luxo, a gente vai ficando por aqui. Claro que você pode continuar pesquisando sobre como abrir ou melhorar a gestão do seu negócio no site sebrae.mg. Lá você encontra conteúdos incríveis sobre esse e outros nichos de mercado, além de consultorias, cursos, palestras e vários eventos que vão te ajudar a resolver os maiores desafios do dia a dia do seu negócio. Na próxima semana, vamos falar do mercado de usado ou de segunda mão ou ainda o resale. E não esquece de seguir o podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Na sua plataforma de áudio favorita. Até mais, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?